pensarmos juntos, a partir de um diálogo, de que forma a instância estadual pode e deve colaborar com esse esforço. Não se constroem políticas públicas sem o conhecimento da realidade. Para conhecê-la, é necessário medi-la, e por isso o trabalho do IBGE tem uma importância tão estratégica. Só conseguiremos avançar com o sucesso nesse trabalho de conhecer a realidade a partir dos números, se nessa etapa em que as informações estarão sendo levadas com o nosso recenseadores nas ruas, garantirmos o sucesso dessa empreitada. Colocar de pé um censo demográfico em um país como o Brasil, de dimensões continentais, é uma operação complexa. Significa percorrer 8 milhões de quilômetros quadrados, visitar 5.570 municípios e aproximadamente 71 milhões de domicílios. No entanto, a qualidade de dados e informações que deveriam nesse esforço permite que de 10 em 10 anos possamos acompanhar o que avançou, o reflexo das políticas que construímos e, sobretudo, olhar para o horizonte e planejarmos os próximos anos e onde queremos chegar. Aqui no Rio, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro faz parte desse esforço e tem buscado construir o que for possível para fazer com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Portanto, sejam todos bem-vindos a esse evento e que tenhamos uma excelente manhã. Passamos a palavra para o senhor Alberto Azemiro de Carvalho, chefe substituto da unidade estadual. Senhor Alberto, o senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Estou aqui representando o chefe titular da nossa unidade estadual, que se encontra nesse momento em licença médica. E aqui eu quero colocar a importância dessa reunião, a REPAC. Ela vem, como já dito aqui pelo deputado, como um modo de a gente tornar toda essa operação transparente em todas as suas fases. Iniciamos ela já no âmbito municipal, já estão praticamente quase todos os 92 municípios do nosso estado concluído essa primeira reunião. A última será feita amanhã no município de Nova Friburgo. Acredito, em função dessas informações, da importância dada por todos esses 92 municípios, visando aí os melhores resultados do censo 2020. Bom, eu quero aqui já iniciar pela importância dessa reunião. Em 2017, aí então, eu estava ocupando o cargo de coordenador operacional do censo e aí realizamos uma reunião com a Secretaria de Estado de Agricultura para fazer a mesma, naquela ocasião não se chamava de REPAC, sim, de comissões municipais, estaduais e locais. E aqui mesmo nessa casa fizemos uma apresentação com alguns dados de 2006 e com algumas projeções para 2017. Dizer que essa parceria com a Secretaria e seus órgãos foi muito proveitoso no sentido da troca de informações, do apoio logístico dado naquela oportunidade pela Secretaria, e o resultado saiu agora essa semana, dia 25, avalio ter sido
excelente até os resultados. Nós crescemos de 59 mil estabelecimentos para 65, mais de 65 mil. Então aqui eu coloco que sem essa parceria entre IBGE, Estado, seus municípios, entidades de classe, enfim, toda a sociedade civil organizada, acredito que o sucesso do censo tende a fracassar, certo? Ou melhor, não ter sucesso nenhum. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui também em relação a essas reuniões é que no primeiro momento, que foi esse agora, a gente apresentou aí o nosso mapeamento, resultado do limite dos municípios. Essa questão eu quero também deixar bastante claro que não é o IBGE que define esses limites municipais, tem um órgão do Estado, que chama CEPER, que cuida da manutenção, das correções, em virtude das legislações vigentes desses limites. O IBGE apenas respeita esses limites. Né? É lógico que a gente também tem com esse órgão, né, um estreitamento, uma relação muito boa, fazemos tudo juntos, inclusive quando é necessário ir a campo, buscar o histórico desses limites. Né? E aí, para quê? Para que a gente fique embasado, ter a certeza de que está fazendo um trabalho de excelência. Okay? Então, quero deixar registrado isso também. Dizer também que essas reuniões não acabam nesse primeiro momento, essas reuniões elas continuam até o final da coleta de dados que ocorre lá no final do ano que vem. Por que eu digo isso? Porque agora vai vir depois dessa, nós temos outras reuniões. A segunda é no primeiro semestre de 2020, onde a gente vai passar para esses membros que compõem essas comissões dentro da reunião, o que a gente tem aí proposto para iniciar a coleta. Enfim, a gente fala sobre os processos seletivos, a gente fala exatamente daquelas solicitações da montagem dos postos de coleta, que é muito importante. Não dá como adquirir nem mobiliário, nem locação para tantos postos. Nós temos aí em torno de 287 postos em todo o estado. A terceira e a quarta reunião, elas são importantes porque elas fazem o acompanhamento da coleta, esses membros acompanham e chancelam, né, o trabalho de cobertura dos municípios. Enfim, eu quero dizer aqui que a REPAC ela vem para dar a essa operação a consistência no resultado final. E o Gabriel, que é o nosso coordenador, Gabriel Barros, que é o nosso coordenador operacional, ele vai fazer uma apresentação, vai colocar como nós estamos nos planejando para essa operação, como a nossa unidade vem já há algum tempo. Então, hoje, nós terminamos esse mês toda a nossa base territorial, e eu quero colocar aqui, porque também estou à frente da coordenação de base, colocamos aí vários temas importantes, entre elas quilombolas e indígenas. Então nós vamos ter resultados dessa população, dessas comunidades, que eu acho bastante relevantes. Ok? Entre outros temas, tá, gente? Eu chamei a atenção basicamente desses, são temas que eu acho bem sensíveis, importantes, e eu acho que aqui, colocar que o IBGE agora está se preparando para uma divulgação mais ampla. Ok? Então, eu vou agradecer aí a presença de todos e acredito aí que com o que o Gabriel vai apresentar vai complementar tudo aquilo que eu coloquei aqui. Obrigado. Bom, convidamos para falar sobre a divulgação do Censo Demográfico 2020 o senhor Gabriel Barros, coordenador operacional do Censo do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Gabriel, dispõe de 45 minutos.
Bom dia a todos os presentes. Vou fazer as minhas considerações iniciais aqui e logo mais disso para continuar a apresentação com vocês. Então, gostaria de agradecer ao senhor deputado estadual Anderson Moraes, ao superintendente da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Joércio Pou, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, agora que conversávamos, a representante da Secretaria de Transportes, Thaís Chaves, ao chefe da Unidade Estadual do Rio de Janeiro, o José Francisco Teixeira Carvalho, e o seu substituto Alberto Azevedo, também meu predecessor nessa função, que conduziu com excelência os censos desde 2000. Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico da LERJ, representado na pessoa da Geisa Rocha, que não tem como agradecer pelo apoio que vem proporcionando ao IBGE, e a todos os colegas do IBGE que estão presentes aqui e possuem um papel importantíssimo tanto no nosso dia a dia na unidade estadual, quanto em suas agências, em suas áreas, exercendo um papel de excelência no serviço público. E essa reparte estadual aqui, ela faz parte, na verdade, desse encadeamento de tantas outras repartes que estão acontecendo nos nossos 92 municípios, e também outras isoladas, como semana passada eu tive a oportunidade de conversar com as representantes das comunidades de Manguinhos e da Maré, e foi muito proveitoso poder estar em contato direto com essas pessoas. E por último, gostaria de agradecer a todos os representantes da sociedade civil, como o Alberto bem lembrou, e ao poder público de uma forma geral. Agora eu vou descer para poder conversar com vocês mais de perto e passar a apresentação, que na verdade eu acho que o principal objetivo dessa apresentação e a grande qualidade presente nela, de estar aqui hoje conversando com vocês, é poder passar, como a Alberto pontuou, como que estão os preparativos para o censo, qual é a grandeza dessa operação, qual é o objetivo, a missão, o que essa operação pode trazer e traz de tão benéfico para a sociedade, de graça, pago com nossos impostos. Então, eu costumo dizer que o IBGE ele é o maior produtor de dados do Brasil, mas ele não é o maior produtor de informação. Quer dizer, o IBGE produz muito mais dados do que ele tem capacidade de processar, de transformar aquilo em publicação, em informação. Então a gente precisa, cada vez mais importante que toda a sociedade, as secretarias, o poder público tenham ciência desse grande acervo de dados que é produzido para poder trabalhá-lo e transformá-lo em benefício de volta para a sociedade, que é o trabalho do IBGE. Então, me dão licença, eu vou descer agora para poder falar com vocês. Gabriel, como é que passa o vídeo agora? Você vai passar o vídeo agora? Sim, é verdade, o vídeo, sim, claro, eu posso falar no... Pessoal, primeiramente, antes de continuar a apresentação, a gente vai passar o vídeo oficial das reuniões de planejamento e acompanhamento do censo, tá? É um vídeo curtinho. Vale para todo mundo, desde as grandes metrópoles até pequenos municípios. É com conhecimento da realidade que se tomam as melhores decisões, em que podemos avaliar o que foi feito e o que deve ser feito. A pesquisa do IBGE revela a realidade do que vai em todos os municípios do país,
e que produz informações sobre a população de todos os municípios. É o Censo Demográfico, um grande e detalhado retrato da sociedade brasileira e de suas características. Censo 2020, reuniões de planejamento e acompanhamento. O censo demográfico acontecerá em 2020. Os recenseadores do IBGE vão percorrer todo o país, batendo de porta em porta e aplicando questionário para saber quantos somos, como somos e como vivemos. Atrás de cada porta, uma realidade. Essas informações serão fundamentais para o planejamento público e privado do país. Com o censo, a sua cidade vai poder se conhecer e planejar melhor o seu futuro. Mas para isso a participação local é muito importante e acontece através das reuniões de planejamento e acompanhamento do Censo 2020, que são um canal de contato entre o IBGE e a sociedade. Importante destacar também que os participantes das reuniões de planejamento e acompanhamento do Censo 2020 têm acesso antecipado aos primeiros resultados de população total em seu município. As reuniões devem contar com pessoas-chave do município que possam colaborar para a realização do censo, como, por exemplo, líderes comunitários, associação de moradores, representantes de empresas privadas e da imprensa local, além dos membros dos poderes municipais, estaduais, federal e do IBGE. Uma parceria para o censo ser feito adequadamente e dar transparência aos trabalhos, além de facilitar a operação censitária em diversas etapas, que vão desde a preparação até a coleta. Vamos explicar como esse apoio pode acontecer. Atualização da base territorial. Durante a preparação para o censo, será feita a atualização da base territorial e a sua integração com o cadastro de endereços. Nas reuniões de planejamento e acompanhamento, serão apresentados os mapas que orientam a coleta. Esse fato é muito importante para que a sociedade local possa contribuir com o seu conhecimento sobre a cidade, para apontar localidades que não estejam devidamente identificadas nos mapas, como comunidades, invasões, loteamentos novos, entre outros. É preciso verificar se os mapas estão de acordo com a realidade do município e seus limites. As reuniões podem definir também um apoio logístico, oferecer transporte e equipamentos para as atividades de atualização da base territorial. E ainda na fase de preparação do censo, devem ajudar a encontrar e oferecer possíveis locais com a infraestrutura necessária para a instalação de postos de coleta e de treinamento das equipes. Divulgação dos processos seletivos. Os integrantes também podem auxiliar na divulgação do concurso para a contratação de pessoal para o censo. A divulgação dos processos seletivos amplia a participação das pessoas do município. É muito importante que todos participem nessa etapa. Divulguem na sua comunidade ou na sua instituição. Todo mundo precisa ficar sabendo sobre os concursos. Nas reuniões, esperamos obter ajuda para conseguir espaço de divulgação nas mídias locais, como rádios, jornais, redes sociais, TVs e carros de som. É indispensável divulgar tanto os processos seletivos quanto o censo. O conhecimento sobre a sua cidade é muito importante nessa hora. Indiquem os melhores locais para distribuição de materiais informativos. Divulguem as informações em associações, instituições públicas e empresas privadas. Projeto IBGE Educa. As crianças também devem participar. Pensando nisso, o projeto IBGE Educa vai distribuir material didático para as escolas de todo o Brasil. O material oferecerá propostas e orientações de atividades para auxiliar os professores nos trabalhos com os mapas e informações estatísticas e geográficas. Assim, os alunos podem compreender melhor a realidade brasileira e entender os diversos usos que um país pode fazer dos resultados do censo. O projeto amplia o uso das informações e sensibiliza a sociedade para responder o censo através das crianças e adolescentes.
Então, quando a sociedade local colabora com o projeto IBGE Educa, auxilia na divulgação do censo e está trabalhando também para o país. Apoio durante a coleta. A coleta começa em agosto de 2020. O acompanhamento e colaboração nessa etapa são fundamentais. A divulgação deve continuar e ser até mais forte nesse período, principalmente nas áreas de difícil acesso. Todo mundo do seu município precisa saber da importância de receber o recenseador e responder ao questionário presencialmente ou como responder pela internet. Os síndicos e administradores de condomínios devem ser informados para autorizar e facilitar a entrada dos recenseadores. As reuniões devem também monitorar a cobertura durante a coleta para ninguém ficar de fora. Se você faz parte das reuniões de planejamento e acompanhamento do Censo 2020, é porque uma pessoa-chave para a sua cidade e, consequentemente, para o nosso país. Então, a sua atuação faz a diferença. Contribua e entre nesse time. Um país que se conhece só tem a ganhar. Exerça sua cidadania e lembre-se, com informações se constrói o conhecimento, a matéria-prima básica para um país melhor. Então, pessoal, vou começar a apresentação. Eu quero justamente, como foi exposto no vídeo, que vocês prestem atenção no trabalho que foi feito até agora e escrevam, caso notem alguma coisa que deva ser corrigida ou que esteja faltando em algum dos mapas da nossa base territorial, porque um dos objetivos principais dessa REPAC é justamente mostrar para vocês o que está feito até agora, o que foi feito até agora. E agora é o momento de questionar toda a base que vai para o censo, que a partir de 29 de novembro, o que tiver registrado efetivamente vai para o censo. Eu vou falar mais disso mais à frente para vocês entenderem melhor. Então está aí a missão do IBGE, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. É sempre bom começar com a missão, né, mas vou tentar acelerar um pouquinho para a gente poder focar na questão da base territorial e das características operacionais do censo, né? Quantidade de licenciadores envolvidos, de agentes censitários e tudo isso que efetivamente vai mobilizar muito esforço do poder público e do nosso órgão, né? Então a REPAC, ela atende ao princípio da transparência, quer dizer, exatamente como eu falei, da nitidez, da visibilidade ao trabalho que está sendo feito por todos nós, desde o último censo, né, porque um ciclo de atualização do censo, ele começa assim que acaba o anterior, né? Então é um trabalho já de 10 anos, e solicitar apoio de vocês em todas as instâncias que lhes for possível do poder público com relação à cessão de postos de coleta, se for possível, e principalmente a disseminação dos processos seletivos, né, que é um número expressivo de vagas que são geradas com o censo. Então, inclusive, é muito relevante para a economia também do nosso estado, porque ele vai gerar vagas, além de gerar muitas vagas, são vagas em todos os municípios do país. Então tá aí, reforçar a importância do censo para o planejamento público e privado, né? Lembrar sempre que as informações elas são utilizadas tanto pelo poder público quanto também pelo poder privado, isso pouco ainda, mas devem ser mais exploradas cada vez mais, à medida que a gente consegue entregar informações mais espacializadas, mais complexas, mais detalhadas em nível escalar, né? E mais rápido também, a gente passa a atender também a iniciativa privada.
lembrar do fundo de participação dos municípios, né? Que os dados do censo, eles determinam os quantitativos de orçamento que são repassados aos municípios aqui no FPM, né? Os dados do quantitativo de população, além de informar sobre os detalhes da operação do trabalho de campo, na divulgação dos processos seletivos e essa parte como eu comentei. Quilômetros quadrados, com 5.570 municípios e aproximadamente 71 milhões de domicílios. Então, ele é uma operação que a nível nacional ela é muito diversa, né? Ao mesmo tempo que nós temos os aglomerados subnormais aqui no Rio de Janeiro, nós temos lugares que são de difícil acesso no Amazonas, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira. Você demora às vezes 5 dias para o recenseador para chegar no local e ele só retoma contato com a internet quando ele retorna, mas 5 dias para retornar, quer dizer, é um nível de complexidade gigante, exige até a utilização às vezes de helicópteros, como nós vimos no Censo Agro. Então o censo é uma operação gigantesca, é um momento único, porque é no censo que o IBGE vai coletar dados de todos os habitantes do país. Então a operação de coleta, efetivamente, ela acontece de agosto de 2020 a outubro de 2020, são 3 meses de coleta, né, de 1º de agosto a 31 de outubro, e tendo como referência a noite de 31 de julho para 1º de agosto. Quer dizer, o censo ele é um retrato dessa data, de 31 de julho para 1º de agosto. Quer dizer, se uma pessoa faleceu antes do dia 31 de julho para 1º de agosto, ela entra como data de mortalidade. Mas se ela faleceu após essa data, ela vai ser licenciada como ela estivesse viva no domicílio, certo? Então é importante saber que essa é a data de referência para todas as perguntas do censo. E aí vai ser também a semana de referência para questões de trabalho e etc. Então o número de domicílios a serem visitados são 6.615.000 domicílios no total, que todos os licenciadores vão ter que visitar, dar esse quantitativo de ocupados e não ocupados, né? E questões da logística de coleta, são 297 postos de coleta, 15.950 recenseadores de nível fundamental, quer dizer, são vagas de nível fundamental, e 2.397 agentes censitários, aí incluindo o coordenador censitário subiário, o concurso já se findou, mas outros que ainda vão abrir. Então, só para passar para vocês dessas questões logísticas, o que é um posto de coleta? O posto de coleta, na verdade, ele diminuiu muito de tamanho, né, do último censo para cá. Por quê? Por conta do avanço da tecnologia. No último censo, havia a necessidade do licenciador ir ao posto de coleta fisicamente, espetar o DMC, o PDA, num computador para fazer a transmissão dos dados. Hoje isso não é mais necessário. Agora os dados são transmitidos diretamente de qualquer ponto de conectividade Wi-Fi. Então, o posto de coleta, que antes precisava ter uma dimensão maior para acolher, às vezes, um fluxo de pessoas grande que poderia estar indo ao mesmo tempo lá, hoje não tem mais essa necessidade. Então, o posto de coleta, ele, na verdade, se tornou mais uma base de referência para aquele licenciador ou supervisor, caso ele tenha algum problema e precise de contato com o nosso órgão administrativo estadual. Então, na verdade, até uma sala pequena com um móvel, né, já serve para a gente usar como posto de coleta, por conta dessa eficiência que foi gerada aí. Aí está um exemplo de um posto de coleta bem básico, o que ele necessita, né? Reconhecendo o recenseador, esse é um slide novo que eu acrescentei, porque eu acho muito importante, em tempos que a segurança é uma questão que está aflorando, principalmente no nosso município, é importante saber como reconhecer o recenseador, né? E aí está um recenseador padrão na imagem e os itens que são indispensáveis para o recenseador estar carregando em campo e os itens que são opcionais. Então, dentre os itens indispensáveis está aí o crachá de identificação, que não é o crachá convencional que a gente tem, é um crachá maior, que vai ser confeccionado para todos. Então, mesmo que ele não esteja usando colete,
porque tem áreas que nós não podemos acessar de colete. É melhor, ele precisa levar o crachá de identificação com seus dados. E, claro, o dispositivo móvel de coleta, que é o celular onde ele vai fazer, onde ele vai registrar os dados e comunicar. Dentre os itens opcionais tem o boné, o colete e a bolsa. Porém, melhor do que isso, eu acredito que deva ser passado para vocês, é o Respondendo. É o site respondendo.ibge.gov.br. Nesse site você consegue pesquisar pelo nome do servidor, pelo CPF, pela matrícula SIAP, que é o Código de Identificação Único do Servidor Federal, ou pelo RG. E aí você tem a foto, que é muito importante. Então, a pessoa que está receosa de abrir o portão, de abrir a porta de casa e receber o licenciador, ela pode, antes de abrir, consultar logicamente, perguntar o dado dele e consultar no Respondendo. E até ver a foto, né? Até a gente não vai ter como ver a foto sem perguntar alguma coisa, né? Mas ela perguntando, ela vai poder constatar isso. Então, a estrutura do censo do Estado do Rio. Aqui, nós temos uma estrutura física de 27 agências, né? E aí, acabaram a agência de Patos, está em fase de finalização da agência Teresópolis e teremos a abertura da agência Angra dos Reis, logo que possível, São João de Meriti e Barra da Tijuca. Servidores efetivos são 212, esses percentuais são em comparação com o último censo. Então, nós temos uma redução aí de 57% de servidores efetivos do Estado desde o último censo e um aumento de 250% na quantidade de servidores temporários, né? Essa é uma realidade do IBGE e acredito que da maioria do serviço público. Mas o que eu quero mostrar para vocês neste slide é como que a estrutura censitária ela aumenta a estrutura fixa do IBGE. Qual tamanho, qual grandeza que ela aumenta a nossa estrutura. São 287 postos de coleta, como mencionei. Em cada posto de coleta você tem um agente censitário municipal, veja aqui é o mesmo número, que o agente censitário municipal ele é o responsável pelo posto de coleta. Você tem 76 sub-áreas, que são os CCS que ocupam, veja que é o mesmo número, e você tem 27 áreas, que hoje são ocupadas por nossos servidores efetivos da casa. Então, os 27 áreas coordenam os 76 sub-áreas, que por sua vez coordenam os 287 postos de coleta, sendo os recenseadores e os agentes de supervisão, os ACS, efetivamente que vai fazer o trabalho de visitar os domicílios. Aqui é um pequeno panorama do Estado, são 92 municípios, teve um aumento de 1 milhão de domicílios, a população estimada que foi revelada há pouco, de 17 milhões, foi publicada, né? E a quantidade de setores censitários, que aumentou bastante também, mais de 10 mil setores aí desde 2010, né? Isso é um indicativo importante também de aumento da densidade populacional, como eu vou mostrar para vocês. E 2.511 setores rurais contra 35.720 setores urbanos. Sobre a tecnologia da coleta. Hoje, os dispositivos móveis de coleta são celulares avançados, normais, como os que nós utilizamos. No censo Agro foi um Moto G4, né? E deve ter nova compra de DMCs, porque eles precisam estar sempre sendo aparelhos top de linha ou próximos disso, para melhorar principalmente a captura de coordenadas, que é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje de inovação, porque a captura de coordenadas vai permitir no futuro próximo, nós temos os dados em escala cada vez mais detalhada, esses dados cada vez mais de maior escala espacial, né? Outra atualização tecnológica, que não é novidade, porque já era possível no censo 2010, porém agora está se dando maior ênfase a ela, é a possibilidade de você responder pela internet ao questionário, né? Em 2010 nós já tivemos essa possibilidade, porém houve uma adesão baixa, menos de 5% de pessoas responderam pela internet,
Então o IBGE está caminhando aí nesse processo de como incentivar a pessoa a responder por essa internet, como que ela se sente melhor e como que essa informação pode não perder qualidade sendo respondida pela internet. Esperamos ter um resultado bem melhor nesse senso. Então está aí o exemplo da captura de coordenadas, né? Isso aqui é um cadastro de endereço que o IBGE faz. Vou falar mais disso mais à frente também. Sim, outra novidade é que nesse censo, isso sim é novidade, as coordenadas vão ser capturadas também em área urbana. Quer dizer, no censo de 2010 a coordenada é capturada em área rural apenas. Então, isso vai possibilitar que as informações sejam mais espacializadas. Aqui alguns detalhes técnicos da REPAC, né? Lembrar da lei do sigilo, que o IBGE é respaldada pela lei 5534/68, que resguarda o sigilo das informações prestadas, tanto por todos os agentes públicos, inclusive pelo licenciador. Então, ao prestar a informação do licenciador, ele assina um termo de sigilo quando ele ingressa no IBGE, então isso garante que a sua informação esteja preservada. Também, ao divulgar os dados, o IBGE é muito caro ao IBGE a questão do sigilo. Então, se houver poucos dados no agregado que de certa forma permita que se identifique a sua identidade, o IBGE não divulga esse dado. Ele vai como um hífen, né, um traço. Também não é dever dos participantes das REPACs interferir nas orientações técnicas e conceituais, acompanhar os licenciadores nas entrevistas, consultar questionários preenchidos, fornecer a terceiros relatórios de acompanhamento e material distribuído nas reuniões. Por que não se deve interferir nas orientações técnicas? Porque isso já foi aberto, né? Entre um censo e outro, nós temos diversas audiências públicas, fóruns específicos em que a sociedade civil pode e deve questionar as metodologias utilizadas pelo IBGE. Então agora, pela proximidade com o censo, não há mais tempo da gente discutir as metodologias utilizadas. Porém, vocês podem, claro, fazer perguntas e a gente pode conversar, aprofundar melhor o entendimento dessas metodologias. Então, a pesquisa do entorno urbanístico dos domicílios. Essa aqui é muito importante, é uma pesquisa que é um pouco menos conhecida do que o censo demográfico, né? A pesquisa do entorno, ela acontece um mês antes da coleta do censo. Então, ela não é feita pelos licenciadores, ela é feita pelos ACS, que são os agentes censitários de supervisão. Então, exatamente um mês antes do mês de agosto, lá no mês de julho, os ACS vão a campo respondendo um questionário para cada face de quadra do setor censitário. O que é isso? O que é uma face de quadra? Ela um logrador, uma via pública, né, uma rua, ela vai ter sempre duas faces de quadra, né? Como se você tivesse um quarteirão e cada face desse quarteirão fosse uma face de quadra, para onde os domicílios estão voltados, né? Então, no logrador, você pode ter domicílios cuja entrada está voltada para a face de quadra da sua direita ou da sua esquerda, em campo. Então, as perguntas que eles respondem são perguntas referentes a cada face de quadra, às vezes a face e a face confrontante, como, por exemplo, se há iluminação pública, se há pavimentação, calçada, meio-fio, guia, bueiro, boca de lobo, rampa para cadeirante, arborização, entre outros. Então, eu gosto muito da pesquisa do entorno, porque eu sou geógrafo, né? Eu costumo dizer que você juntando a pesquisa do entorno, que é que te dá características da infraestrutura urbana, com os dados dos moradores, isso para mim faz um binômio perfeito de conhecimento da realidade, né? Quanto mais o IBGE avança nessa integração dessa pesquisa do entorno com o censo, dados mais reais, melhor representação da realidade nós estamos provendo à sociedade. Então, o senhor dizer pode ser isso, né? O planejamento intra-urbano, políticas públicas, condições de circulação nas vias, como a questão da rampa para o cadeirante, e também a coleta de coordenadas, onde não houver face de quadra, por exemplo, em aglomerados subnormais, né, comunidades, o arruamento for muito irregular e porventura não houver faces de quadra, vai haver a coleta de coordenadas
com os dados do entorno. Então, assim, a gente garante a total cobertura do entorno dos domicílios. Está aí um exemplo de tabela que a gente pode retirar da pesquisa como essa, né? Esses dados são de 2010, né? E verifica a existência de iluminação pública, rampa para cadeirante e esgoto a céu aberto. Eu peguei aqui alguns municípios da região metropolitana do Rio, né? Só para exemplificar, né? Por exemplo, dá para ver que, por exemplo, em Niterói tem maior percentual de rampas para cadeirantes dentro dos domicílios, né? Por exemplo. E aqui um mapa que é possível de ser gerado com essas informações, né? Esse aqui é a região administrativa da Maré e existência de iluminação pública em quantidade absoluta de domicílios particulares. Então, se você ver esse mapa, ele exemplifica justamente uma concentração da existência de iluminação pública na área da Vila do João, que é a área a área de apartamentos, de blocos, né, de prédios, e mais recentemente construída, né, do que o resto da favela da Maré, da comunidade da Maré. Então, exemplo de dado que pode ser espacializado, né, com a utilização dos mapas, sempre o G e o E, né, do IBGE juntos ali. Questão de quesitos investigados, algumas mudanças para esse censo, né. Serão no questionário básico 25 perguntas, né? No questionário básico ou universo, quer dizer, vai ser aplicado a todas as pessoas, e no questionário amostra, 76 perguntas, quer dizer, a maioria da população vai responder o questionário básico, enquanto uma parcela vai responder ao questionário amostra. Em municípios grandes, como o Rio de Janeiro, esse percentual é de 5% de pessoas que vão responder o questionário amostra. E conforme é menor o município, mais pessoas respondem à amostra, para poder garantir a confiabilidade desses dados. E aqui os temas e blocos que são investigados, né? Características dos moradores do domicílio, nupcialidade de religião ou culto, migração, educação, deslocamento para estudo e para o trabalho, entre outros. Então, aqui tem uma nova pergunta, que é: você se considera quilombola? Que é uma pergunta de pertencimento étnico, né? Vale a pena dizer que a Constituição de 1988 já reconhece os direitos dos povos indígenas e quilombolas, né? E você tem também uma série de decretos posteriores que expandem essa política de identificação de povos tradicionais para outros 29 povos. Porém, nesse censo, nós vamos estar aprofundando a pesquisa em cima dos indígenas e dos quilombolas. Então, a pergunta: você se considera indígena? E agora a nova: você se considera quilombola? Elas vão ser exibidas quando a entrevista for realizada dentro de terras indígenas, territórios quilombolas, agrupamentos indígenas ou quilombolas e nas áreas de interesse estatístico que foram criadas justamente para a gente abranger essa identificação dessas pessoas que se identificam dessa forma. Então, sobre a base territorial. A base territorial ela é composta basicamente aí dos setores censitários, que são a menor unidade espacial de investigação de dados e de divulgação também, e o cadastro de endereços, que é efetivamente o que compõe a lista que o licenciador vai levar a campo para licenciar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois elementos. O setor censitário, como eu disse, é a menor unidade territorial de coleta e divulgação. E, a partir do percurso do setor e da cobertura que ele vai fazer nos domicílios, quer dizer, percurso é a forma como ele percorre toda a área do setor, como ele visita toda a área do setor, inclusive as ruas de dentro. E cobertura é o fato dele listar cada um dos domicílios. E isso vai dar origem ao cadastro de endereço, né?
Então está aí um exemplo de um descritivo que nós chamamos do setor censitário, que ele é, como a gente diz, o regimento, né, o estatuto do setor censitário. Ele traz informações vitais para o recenseador, como o ponto inicial e o ponto final, e a descrição do perímetro, quer dizer, nós buscamos sempre que o setor censitário ele esteja calcado em elementos na paisagem que sejam de fácil identificação em campo, que é justamente para o recenseador saber até onde ele pode recensear e até onde não é mais dever dele recensear. Assim a gente garante que nenhum morador no domicílio vai ser duplicado ou omitido. Então tá aí, esse é um exemplo do setor de Vila Isabel, né? E eu vou mostrar. Esse é um exemplo do cadastro de endereço. Tá ruim de ver, né? Deve estar parecendo um código de barra daí, né? Mas aqui tem os dados de quadra face nessa coluna e aqui os dados dos endereços, como por exemplo, apartamento 101, 102 e etc. Também a espécie do domicílio, quer dizer, se aquele é um domicílio particular, permanente, ocupado, né? Ou se é um domicílio de uso ocasional, como uma casa de veraneio, ou se ele é um domicílio improvisado, então o IBGE classifica também em espécie de domicílio. E cada vez que o recenseador se deparar com um domicílio ocupado, vai abrir um questionário para ele aplicar aos moradores daquele domicílio, certo? Então, lembrando também, como o meu amigo Alberto já comentou, que o IBGE não é responsável pelos limites legais dos municípios, isso é uma atribuição do Estado e está hoje a cargo da Fundação CEPERJ. Então, limites municipais, apesar de nós usarmos o que o CEPERJ produz a partir da lei como insumo, o IBGE não é responsável por esses limites. Na verdade, a maioria das legislações, todas as legislações, o IBGE não legisla, né? O IBGE usa a legislação como insumo. E, logicamente, como eu falei, o IBGE não legisla, então não tem valor legal, apenas estatístico. Então tá aí, vou pedir, agora vamos falar das estruturas territoriais, né? O que são as estruturas territoriais? São áreas de referência, né? E cada setor vai estar associado a uma ou mais estruturas territoriais, como por exemplo, o setor pode ser uma unidade de conservação, o setor pode estar associado a um aglomerado subnormal, ele pode estar associado a uma terra indígena. Então todas essas estruturas são zonas de referência, áreas de referência, que pela agregação de setores censitários você consegue ter uma estatística daquela área. Por exemplo, se eu quiser saber os dados de uma unidade de conservação, eu vou pegar todos os setores censitários que fazem parte daquela unidade, e aí eu vou ter estatísticas sobre ela, né? Então vou pedir para vocês observar esses quantitativos de setores que eu vou apresentar, e caso eu ache alguma inconsistência, anotar no papel e encaminhar. Nós vamos abrir no final para 5 perguntas, mas todas que não forem lidas aqui a gente vai ponderar e avaliar depois. Então está aí a malha censitária do estado do Rio de Janeiro, né? Vocês percebem que onde ela é mais escura aqui é porque é a maior densidade de setores, né? Quer dizer, eu vou exemplificar para vocês melhor, vai dar uma bola. São um total de 38.200 setores, ó. Até então, né, porque esse dado de setembro, a base está sendo continuamente atualizada, né, já estamos próximos de quase 39 mil setores aí, já passamos de 38.500. Isso denota um crescimento, né, porque o setor censitário, ele é delimitado pelos nossos técnicos de forma que o recenseador possa percorrer toda a sua área e levantar todos os domicílios dentro do período de operação censitária, que é de 3 meses, até menos do que isso, porque nós não temos um recenseador por domicílio, por setor. Então o recenseador precisa fazer mais de um setor dentro dos 3 meses. Então cada vez que há um crescimento muito grande no setor, nós procedemos a uma divisão. E aí a malha vai se adensando, como vocês podem ver aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, muito adensada, além de Volta Redonda e Campos dos Goytacazes também. E a região das baixadas litorâneas aqui também bastante adensada, né? Então vamos dar um zoom agora aqui no Rio de Janeiro, né? Também a zona norte bem adensada aqui, a Baixada Fluminense.
Total de 12.604 setores, porém eu quero mostrar para vocês algo mais particular. Eu quero mostrar para vocês como é que é feita esse percurso, essa cobertura de um licenciador. Aqui está o setor 113, isso aqui é o geocódigo do setor, gente. Todo setor tem esse código único, que ele é estruturado de forma que conte a história daquele setor, onde ele está localizado dentro do país. Então, 33, que são os 2 primeiros dígitos, é o estado do Rio de Janeiro. Então, todo setor dentro do estado vai começar com 33. Depois você tem códigos do município, distrito, subdistrito ou região administrativa, aqui no caso, e uma contagem, os 4 últimos dígitos são uma contagem progressiva, começando do 0001. Então está aqui o setor 113 do subdistrito 14, que é da Tijuca. Então, como nós vimos no descritivo, ele tem ponto inicial no encontro da rua Gonzaga Bastos, que é essa aqui, com a rua Ambrosino. Então, ao pegar o descritivo, o licenciador vai identificar primeiro o ponto inicial, que é esse aqui. A partir daí, ele tem a orientação de percorrer o setor sempre deixando os domicílios à sua direita, porque assim nós garantimos que ele vai visitar todos os endereços todas as faces no sentido horário. Se ele estiver sempre à direita, vai estar sempre no sentido horário. Então, está aí o percurso que ele vai fazer. Ele vai descer o setor, listando cada um dos domicílios que ele encontrar. Listando se é ocupado, se está vago, se é uso ocasional. Quando ele encontrar um ocupado, ele vai então abrir o questionário e fazer as perguntas. Então, daqui, mantendo-se à direita, ele vai continuar percorrendo daqui para cá, daqui para lá, retornou ao ponto inicial, ele fechou uma quadra. Essa aqui é a quadra 1 desse setor. O que ele vai fazer? Ele vai conceber novo ponto inicial a partir da quadra 2 e vai proceder da mesma forma, listando todos os endereços até retornar ao ponto inicial. E aí pronto, ele fechou o setor. Então esse é o processo de percurso e cobertura. Então está aí. Esses aqui são os dados agregados dos domicílios por essa e unidade visitada, quer dizer, domicílios e estabelecimentos por face de 4. Lembrando, o IBGE também investiga estabelecimentos religiosos, estabelecimentos de educação, estabelecimentos de outras finalidades também entram nesse registro aqui. Então, gera aqui novamente a listagem de endereços organizada por quadra e por face e por endereço, claro. Então, alguns mapas aqui, agora a gente vai falar das estruturas territoriais de um modo geral, Esse é um mapa de logradouros e vias, que consiste hoje em 659.883 vias, aí não entra o logradouro nessa conta. Mostrei o mapa mais para mostrar essa densidade, porque logradouros e vias acaba mostrando uma densidade, por exemplo, aqui não aparece no setor, por exemplo, aqui é Nova Friburgo, nessa mancha aqui. Setores urbanos e rurais. Também quis mostrar só a mancha, Setores urbanos em vermelho, rurais em verde, E os brancos são outros. Então é importante notar que no município do Rio nós não temos setores rurais. Além do que, o IBGE não segue mais a legislação à risca para determinar se o setor é urbano ou rural. Por quê? Porque muitas vezes a legislação ela é direcional, ela é preditora ou ela é direcionadora de políticas públicas. Então ela está antevendo um momento. O IBGE trata o agora, a realidade do momento. Então o IBGE tem autonomia de classificar em campo se aquele setor é urbano ou se é rural. Está aí 2.511 setores rurais, 35.000 urbanos. Sobre a divisão operacional, aqui não vou entrar em detalhes, mas são 76 sub-áreas subordinadas a 27 áreas. E no município do Rio de Janeiro, são 26 sub-áreas subordinadas a 10 áreas. Tivemos um crescimento grande na Zona Oeste,
Então, estamos agora na área de bambu aqui, importante. E também, lembrar que tem muitas áreas aqui, eu também queria agradecer novamente a presença de vocês. Isso é muito importante nesse trabalho. Então, agora as estruturas territoriais. O que são essas estruturas, como eu falei? São bairros, distritos e subdistritos, são criados por leis municipais, criados por leis estaduais e federais, os territórios quilombolas, terras indígenas, projetos de assentamento, né, as agrovilas do projeto de assentamento, unidades de conservação e outras que não provêm de legislação, são identificados pelo IBGE, como eu acabei de comentar, urbano e rural, o núcleo urbano, aglomerados subnormais, aglomerados rurais e outros. E os aglomerados de comunidades tradicionais, que podem estar em qualquer situação de território, inclusive no meio de uma cidade, como nós vamos mostrar mais à frente. Regiões administrativas, aqui do Rio de Janeiro não interessa muito. Limites intermunicipais, isso aqui é importante. Então, o que nós alteramos de limites municipais significativos desde 2010 para cá? São esses que estão listados aqui. Os limites entre Itaguaí e Seropédica, que envolveu grande mudança populacional, né? Tem os limites de Búzios e Cabo Frio, também foi uma quantitativa considerável. E o do Rio de Janeiro com Mesquita e Duque de Caxias, que não envolveu grande número de população envolvida, né? Além desses outros abaixo. Então, alguns mapas aqui. Esse é o Rio de Janeiro com Mesquita, né? Esse vermelho é o limite do CEPERJ e aqui é o limite do IBGE. Então, o Mesquita perdeu um pouco de área em relação ao Rio de Janeiro. Então, como vocês podem ver no satélite, tem pouca população envolvida. E esse é o Caxias, né? É uma área também que passou do Rio de Janeiro. Passou do Rio de Janeiro para Duque de Caxias, mas é uma área eminentemente industrial, de galpões, então também não envolveu muita população. Agora, esse aqui envolveu, foi o limite de Itaguaí com Seropédica, né? Itaguaí perde uma área em relação a Seropédica, tem bastante população envolvida aqui. E Cabo Frio com a armação dos muros, também é uma área considerável. Alterações de distritos, né? Nós tivemos como alterações distritais novas inclusões, são os distritos de Bulhões e Visconde de Mauá, na base de Resende, e o novo distrito de Itaipuaçu, em Maricá, que agora está dividido em 4 distritos 03, né? Houve alterações dos limites entre os próprios distritos. Em Magé é o distrito de Rio do Ouro, distrito agrícola de Rio do Ouro, que nós estamos procedendo à inclusão. Então houve uma diminuição aí de 10 para 19 da quantidade de distritos, né? Pode ser interessante esse dado, uma tendência. Bairros são definidos por legislação municipal, então aí de 2010 para 2019 teve um aumento do número de bairros, de 1.328 para 1.418, e alguns notáveis aqui que nós alteramos são os bairros de Nova Friburgo, de Cachoeira de Macacu e de Quissamã, além das novas inclusões da Lapa e de Vila Kennedy aqui no Rio. Então está aí o bairro da Lapa, né? E o bairro da Vila Kennedy. Eu gosto de chamar a atenção aqui no bairro da Vila Kennedy, como que às vezes os legisladores eles acabam não tomando consciência do nossos setores censitários e fazem a legislação sem respeitar os limites dos nossos setores. É lógico, eles não são obrigados a fazê-lo, porém, é muito melhor quando a legislação usa os limites dos setores, é melhor para a coleta e divulgação das estatísticas, facilita, porque de outra forma nós temos que dividir os setores de acordo com o que foi imposto aqui, e às vezes gera essas linhas passando no meio dos setores, né, que não é interessante para ninguém. Sobre povos e comunidades tradicionais, aí, como eu comentei sobre a legislação, né, a Constituição de 88, que já reconhece esses direitos, e o CNPCT, que é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, cita aqui nesse decreto 8.750 justamente o dever do IBGE de aprofundar investigações nesse sentido. Né? Sobre as terras indígenas,
nós tivemos a inclusão da terra indígena Tecoajevi, que é o Rio Pequeno, né, que fica no distrito de Paraty, no município de Paraty, e um aumento de 3 para 4 de 2010 para 2019. Justamente aqui tem uma linha vermelha que está passando aqui, né, que é toda a terra indígena no município de Paraty. Territórios quilombolas, novas inclusões. O território quilombola dos Pretos Forros, do Sacopã, que é no Rio de Janeiro. Outros aqui que são, maioria em Cabo Frio, Campos dos Goitacazes ou Paraty, como Bracuí. Pedra do Sal, aqui no Rio de Janeiro, Marambaia. Então, aumentou de 6 para 17 o número de territórios quilombolas registrados pelo IBGE. Então está aqui um exemplo do território quilombola em área urbana, né? É o território do Sacopã, que fica tendo uma área de alta renda aqui do Rio de Janeiro, né? É um exemplo de como eles podem existir em qualquer tipo de situação territorial. E quero chamar o detalhe para os agrupamentos indígenas ou quilombolas. Os agrupamentos, eles são definidos pelo IBGE com base num aglomerado de 15 ou mais indivíduos. Então, eles não necessariamente estão dentro de uma terra indígena ou de um território quilombola, eles podem estar em qualquer lugar, desde que haja 15 indivíduos ou mais identificados, que se identifiquem como quilombolas ou como indígenas. Lembrando que isso atende à revisão 3 do Manual das Nações Unidas, aqui de 2015, sobre a questão da etnicidade, né, que é você se reconhecer e ser reconhecido como parte de um grupo específico. Então está aí o que mudou, na verdade mudou, foi do zero para esse número, né? Porque esse conceito é novo, esse conceito não existia no censo 2010. Então hoje nós temos 3 agrupamentos indígenas no município do Rio e 4 quilombolas, e 10 no estado do Rio e 31 quilombolas no estado do Rio. Então um exemplo aqui para vocês entenderem, voltando à terra indígena do Rio Pequeno, que é toda essa área aqui, dentro dela você tem a aldeia indígena do Rio Pequeno, que é um setor muito menor que fica aqui, que é justamente onde eles estão situados. É só isso aqui. Então é um setor que está classificado como agrupamento indígena e como terra indígena. Isso é importante também para o licenciador saber como que ele vai acessar aquele local. Se ele precisa de consultar um líder local, ou se ele precisa de um transporte especial. Vou tentar acelerar um pouquinho. Então está aí um exemplo. O agrupamento da aldeia vertical, que é aqui no Estácio. Ele é um bloco de um apartamento dentro do condomínio Minha Casa Minha Vida, que é habitado majoritariamente por indígenas. Então, outras estruturas territoriais, núcleo urbano, que ele é um núcleo urbano, uma área urbana distante da área urbana do município, da cidade, né, do município, que é o centro do município. Então, tivemos um pequeno aumento aí. Os aglomerados rurais, os aglomerados rurais, aqui estão os dados de aumento deles, de 5 para 24 lugarejos. O que diferencia o lugarejo do povoado é a presença de postos de saúde, escola, templo religioso, estabelecimentos, e o núcleo rural, ele normalmente é de um dono da terra só, normalmente um empreendimento que disponibiliza moradias para os seus servidores. Então, está aí o exemplo do núcleo rural em Cachoeira de Macacu. Eu não sei ao certo que empreendimento é esse, mas ele parece uma fazenda grande aqui que possui moradias, né? Outros setores especiais são setores de unidades prisionais, de quartel, base militar, hospitais, conventos, acampamento e alojamento, que você vê que diminuiu muito aqui, porque normalmente são temporários, né? Por exemplo, uma obra suscita um alojamento temporário, então esse número varia muito. E os novos setores de baixo patamar domiciliar e de massa d'água, que também não existia em 2010. E está aí os exemplos. O setor de baixo patamar domiciliar é o do aeroporto do Galeão, por exemplo, tem pouquíssimos domicílios. E o setor de massa d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas. Unidades penitenciárias, o complexo penitenciário de Jericinó, lá em Bangu, e o Hospital São Francisco de Assis, na Tijuca. São locais que ocupam grande área, porém com poucos domicílios. Então a gente separa
para o recenseador não ter o desgaste de ir lá. Ou então ele tem que também consultar o responsável pela unidade, né, tanto da prisão como do hospital. A Agrovila do PA também são essas unidades bem peculiares que se formam dentro dos projetos de assentamento, né, que são projetos do governo federal viabilizados com o INCRA, né, para dar posse de terra para pessoas viverem de forma subsistente. E as unidades de conservação, também vocês podem ver aqui o número que alterou da esfera, né? Unidades de esfera municipal, estadual e federal, entre 2010 e 2019. Tivemos um aumento grande aqui do número de unidades da esfera municipal. Lembrando que o IBGE atende ao SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então está aí, são 6.773 km², aproximadamente, corresponde a 14,3% do estado, né? Aglomerados subnormais. Falta pouco, eu só queria chamar a atenção para os aglomerados subnormais. O IBGE utiliza características objetivas para classificar os aglomerados subnormais. Não entram aí questões subjetivas, como identidade que a pessoa tem com aquele local, ou questões de territorialidade, não entram. A gente analisa apenas critérios objetivos. Então você precisa de um critério essencial, que é a localização daquele domicílio. Está em uma área restrita à ocupação e ao menos duas dessas outras características aqui. Não ser atendida por serviços públicos essenciais, como a rede geral de distribuição de água, luz, gás, saneamento ou coleta de lixo. Ou ter um padrão urbanístico irregular, mas isso não é padrão de todos os aglomerados. Então está aqui, no município nós tivemos um crescimento de um aglomerado subnormal registrado, mas isso não significa que apenas surgiu um. Na verdade, houve um acréscimo de 28 aglomerados subnormais no município e um decréscimo de 27. Então, no balanço, nós temos um a mais do que 2010. E no estado, nós tivemos um crescimento muito mais relevante no número de aglomerados subnormais. Alguns exemplos: Cidade de Deus, Sepetila, de padrão de arruamento regular, né? Aglomerado subnormal da Rocinha, que tem um padrão bem irregular e denso, né? Difícil de coletar e de mapear. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho na Rocinha agora, de mapeamento e de listagem de endereços. Está acontecendo nesse momento na Rocinha e vai ser muito importante para agilizar o trabalho do recenseador no censo, né? O exemplo da imagem de satélite auxiliando na identificação desse crescimento. E aqui como fica o nosso mapa, né? O nosso cadastro dos aglomerados subnormais, né? Essas áreas alaranjadas são os aglomerados, enquanto as outras áreas são áreas não especiais. Então, é só um exemplo do que a gente pode tirar de mapeamento para o município, para o estado do Rio, para qualquer município, né? Gente, só para finalizar a minha apresentação, falar dos processos seletivos simplificados, né? Precisando da divulgação desses processos, vocês divulguem nos seus municípios, nos seus departamentos, nas suas áreas. O coordenador censitário subárea já finalizou esse concurso, juntamente do ACO. Ele foi finalizado em 15 de outubro, mas nós vamos ter agora o de agente censitário municipal, ACS e recenseador, que devem sair juntos em março de 2020. Só quero mostrar para vocês esse quadro aqui, esse quadro com as datas aqui. Então, esse aqui está encerrado, mas a gente vai ter mais 2.300 vagas aqui para nível médio, abrindo em março de 2020, para a ACS e ACM, e mais 15.950 vagas de nível fundamental, abrindo também em março de 2020. Nós precisamos da divulgação, que vocês divulguem esses concursos nas áreas de vocês. Principalmente isso. Para quem quiser entrar em contato para falar sobre isso, pode entrar em contato com o número 21424825 e falar conosco. Gente, gostaria de agradecer, pedir desculpa se eu extrapolei um pouco o tempo e chamar para falar agora sobre o programa IBGE Educa, que é um programa muito importante do IBGE, meu colega Felipe Macedo Tavares. Obrigado.
Bom, gente, eu gostaria de dizer que os convidados que quiserem fazer perguntas devem se dirigir ao cerimonial e preencher a ficha de perguntas. Quero também aproveitar a oportunidade e agradecer o comparecimento do senhor Reinaldo, vice-presidente da Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, CEPERJ. Senhor Almir César, economista do Ministério da Agricultura. Senhor Flávio Cavalcante, coordenador comercial da Faculdade Hélio Alonso. Senhora Cláudia Nascimento, gerente comercial dos Correios. Senhor Bernardo Serra, gerente de políticas públicas do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, o ITDP. Senhor Ismar Pinto, assessor da Secretaria Estadual de Trabalho. A senhora Ana Paula Salomão, superintendente de Proteção Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Senhora Cristiane Lamarão, subsecretária de Assistência Social do Governo do Estado. Senhora Rosemary Cruz, superintendente da Gestão de Pessoas. Senhor Miguel Felipe, assessor do Observatório do CETRAB. Senhora Thaís Lacre, assessora-chefe da Subsecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. Senhor José Cláudio, secretário de Administração da Prefeitura de Rio Claro. O senhor Eronildes Agostinho Bezerra, secretário de Governo da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. E a senhora Roberta Colosimo, assessora da Secretaria Municipal da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Dando seguimento ao evento, convido o senhor Felipe Macedo Tavares, coordenador do IBGE Educa. Senhor Felipe, o senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia. Só para fazer um pequeno acerto, eu não sou coordenador do IBGE Educa, eu sou representante e venho disseminar, na verdade, essa proposta, junto a todos os presentes, e convido também que vocês multipliquem isso depois em casa, na parte de vocês, porque é um site da internet que vocês podem acessar no celular agora, inclusive. Vocês devem ter recebido no envelope alguns materiais do IBGE Educa com o link do portal. Então eu até convido que ao longo da apresentação vocês acompanhem também no celular, vendo exatamente o que eu estou falando. Por favor. O IBGE Educa, ele vem junto ao Censo 2020 trazer, como falado no vídeo, aproximar o IBGE da população. No sentido de que ele é um site que trabalha a educação de crianças, jovens e também ajudar os professores a se aproximarem de todos os assuntos que o IBGE já trabalha, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, os pontos fortes sempre são, no nível Brasil, a geografia e a estatística do nosso país. Então, nós já estamos distribuindo materiais para as escolas, cartazes, panfletos, cartelas de atividades para as crianças, e tudo isso está acontecendo em aproximação do censo, de forma de preparar a população, saber que o censo está para acontecer no ano que vem. Então, quem não tem ciência, como grande parte da população, vai ter a oportunidade de já, por antecipação, saber que vai acontecer o censo 2020 e que na sua casa deve chegar um licenciador para que abra a sua porta e responda a pesquisa. Por favor. Aqui temos nos slides uma capa do portal. Quem estiver com o celular vai ver também. Ele é dividido em 3 partes: crianças, jovens e professores, justamente para atender cada público-alvo de forma adequada e separadamente. Para as crianças, o site é bem colorido, bem dinâmico, tem personagens com os quais ele pode conhecer, ler as historinhas deles, e traz assuntos bem simples. Vamos conhecer o Brasil, como ele fala de homicídios, ele já está falando do censo por conta da aproximação já de um ano.
Agora, por exemplo, nós temos um censo experimental acontecendo lá em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Então, o IBGE já está trazendo uma reportagem especial para as crianças entenderem já de início como é que funciona o censo e que o IBGE está fazendo um pequeno piloto lá em Minas Gerais. E além disso, eles têm historinhas, mapas simplificados, mural de desenhos que as crianças podem enviar para o site e depois ser postado lá. E as matérias abordam geralmente os assuntos do povo brasileiro, do território nacional, o estado e cidade, de onde eles moram, ou outros que eles têm interesse, e a atualidade. Na segunda parte do site, na parte de jovens, os assuntos já são um pouco mais avançados e voltados para o público adolescente ou então em fase de vestibular, até início de faculdade, talvez já abranjam suficientemente. Então temos dados do nível Brasil, os dados que já existem no portal do IBGE aparecem aqui ou são direcionados depois em links, de acordo com a matéria que você estiver acessando. Mapas também aparecem de forma ainda mais avançadas para o público. Material de estudo para quem estiver em época de vestibular. A gente tem aqui, uma das primeiras matérias que aparecem quando você entra na parte de jovens é o IBGE no Enem, porque os nossos dados são referenciados com frequência nas provas de vestibular e no Exame Nacional do Ensino Médio, e o IBGE fez uma seleção dessas questões para abordar justamente quem quer estudar ou quer se interessar mais sobre o assunto, já está ali separado para os estudantes terem esse documento bem acessível. Além disso, matérias especiais abordando diversos temas, como esporte, saúde, trabalho. É uma aula bem vasta. Eu recomendo quem tiver interesse realmente acessar e olhar com calma. Além de vídeos, ali embaixo, por exemplo, aparece um vídeo chamado Já Pensou em Se Tornar Estatístico? Então é um convite à carreira que o IBGE precisa, afinal é o órgão nacional de estatística. E, além disso, existe nesse espaço jovens, assim como no espaço professores, um formulário de contato. Então, se o estudante, o jovem ou o professor quiser falar com o grupo do IBGE, a coordenação mesmo pode ser feita através do site. A coordenação, por coincidência, fica aqui no Rio de Janeiro, porque o IBGE sede nacional fica também aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos facilidade até de ter um contato presencial. Caso algum educador esteja presente ou conheça algum educador que tenha esse interesse, recomendo falar conosco ou então entrar em contato pelo site. Na última parte, é a parte dedicada aos professores e educadores, existe uma série de atividades disponíveis para eles apresentarem em sala de aula, seja na forma de material impresso, seja em forma de dinâmica, apresentação de temas novos para as suas turmas. E, além do material impresso, os recursos digitais também são básicos. Existem vídeos, alguns aplicativos, alguns outros sites que o nível Brasil, alguns estados também possuem. O IBGE tentou elencar tudo isso para enriquecer a gama de material que os educadores podem usar em sala de aula. Ao final, também tem a parte de notícias, que, como os professores já têm uma maturidade maior de entender a instituição e acompanhar o trabalho, o IBGE Educa também tenta vincular esse tipo de material para eles. E também tem um espaço bastante interessante e colaborativo, que é o blog do professor. Os professores também têm a capacidade de colaborar, de contribuir para que o site funcione de forma mais privada e mais participativa. Como é que funciona? Os professores podem enviar experiências que eles fizeram em sala de aula, relacionadas ao IBGE, obviamente, na geografia, na estatística. E, se for vinculado, se for, na verdade, aceito para publicação no blog, o professor ganha um kit de 10 atas do IBGE, atas geográficas escolares. Então, isso é, inclusive, uma forma de tentar incentivar que o blog seja cada vez mais colaborativo. Caso vocês tenham, novamente convido vocês a divulgar essa oportunidade aos educadores de conhecimento próximos de vocês. Como eu falei no início, esse é um site que pode ser acessado em qualquer dispositivo, inclusive nos celulares, e todas as diretrizes do IBGE Educa estão sempre associadas ao Ministério da Educação. Não é nada que o IBGE faz por conta própria ou distante da Educação Nacional. E isso está sendo atualizado com uma frequência cada vez maior. A ideia é que a gente esteja sempre com o IBGE Educa
bem atualizado mesmo. Cada informação nova que chegar no censo, o IBGE vai estar trabalhando também para conseguir atingir melhor as crianças e os jovens, especialmente, que não têm tanta frequência de acessar o site do IBGE. Então a ideia é essa e, em nome da coordenação do IBGE Educa, convido todos vocês também para contribuir com ideias no espaço do Fale Conosco. Qualquer questão que vocês observarem que tiver desconto ou que poderia ser aprimorada, a equipe é realmente bastante efetiva. Eu tenho contato com as duas coordenadoras do IBGE Educa e elas adorariam receber ou ouvir o que vocês têm a dizer no site. Então, essa é a minha fala. Aqui a gente deixa disponibilizado os outros canais também de contato do IBGE e agradeço a atenção de vocês. Bom, agora eu gostaria de abrir a oportunidade a alguns representantes das secretarias estaduais a fazerem o uso da palavra. Gostaria de que levantasse a mão algum representante estadual que queira fazer o uso da palavra, para que possamos ser identificados pelos nossos cerimonialistas. Agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Joércio Couto, Superintendente de Inovação e Empreendedorismo da Subsecretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Ambiente de Negócios. Senhor Couto, o senhor dispõe de 3 minutos. Boa tarde a todos. Na verdade, já temos alguns minutos. Boa tarde, desculpa, bom dia a todos. Em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, o subsecretário de Gestão, agradecemos a oportunidade do Estado de estar aqui nesta casa. Em especial, queremos agradecer a LEG, através do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, através da representante Rita Moraes, do deputado estadual Anderson, por abrir essa porta desta casa para debatermos temas tão importantes, não só para o Brasil, mas em especial para a sociedade fluminense. Ao IBGE, claro, o foco desta manhã, através do senhor Alberto e do senhor Gabriel, por compartilhar esse cenário, tudo que foi mencionado aqui, mas principalmente destaque as mecânicas de evoluções tecnológicas corretas, as métricas avançadas de padrão internacional, segurança de dados, obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados, e o papel da importância do ciência dos dados para o país e para o Rio de Janeiro. Olhando para o governo, esses dados, para nós, eles geram possibilidade de elevar a qualidade das políticas públicas e, mais do que a qualidade, a assertividade delas. E finalizando, queremos reafirmar o compromisso desse Estado e o planejamento deste governo em apoiar essas ações que geram desenvolvimento econômico e social do Estado. Eu cordialmente agradeço a oportunidade. Com a palavra agora, o senhor Ismar Pinto, assessor da Secretaria Estadual do Trabalho. O senhor se dispõe de 3 minutos, senhor Ismar. Eu sou da Secretaria do Trabalho e nós temos, entre nossos projetos, entre nossas atividades, a criação de casas dos trabalhadores nos vários municípios do Rio de Janeiro. E é importante para nós o trabalho do IBGE, porque através do nosso observatório nós pegamos dados para justificar o
essas nossas atuações nos vários municípios. Agora, uma coisa que fica um pouco difícil para nós, e queríamos até que vocês me dessem alguma sugestão, é como lidar com a defasagem dos dados do censo, porque nós temos 10 anos de diferença e nós temos de tomar decisões atuais. Então, eu volto a dizer, o trabalho do IBGE é de suma importância, é muito bem feito. Agora, nós temos esse detalhe dessa defasagem e gostaria de saber como é que a gente pode lidar com isso. É só essa a colocação. Bom dia, senhor Edmar. Ver se eu posso responder a sua pergunta. Realmente, entre um censo e o outro, quanto mais próximo está do censo seguinte, a assertividade dos dados ela diminui, né? Porque o dado já está mais velho, né? Desde 2010 para 2019, ele só vai ser atualizado no ano que vem. Porém, nós temos outras pesquisas que você talvez possa usar para chegar a um dado próximo do que você precisa, por exemplo, a PNAD contínua. Porém, a PNAD contínua ela não dá os dados a nível de municípios, né, em todos os municípios. Por que a gente pode fazer? Há uma política hoje de você aumentar o uso de registros administrativos para auxiliar nas estimativas dos dados. Isso deve ser aprofundado nos próximos anos. E também, se for possível, acredito que a presidência esteja trabalhando no sentido de aumentar a amostra da PNAD contínua para poder fornecer esses dados a nível municipal. É uma coisa que pode ser reivindicada pela sociedade, né? Para nós podermos ter esses dados atualizados, pelo menos a nível de município, a PNAD contínua, que ela não para, né? Porém, certeza absoluta da realidade nós só temos como conseguir através do censo, e é justamente por isso que ele é tão importante. Nesse intervalo do último censo de 2010 para cá, nós não tivemos as estimativas da população, a contagem da população, perdão, as estimativas nós temos anualmente, mas a contagem ela não aconteceu por questões orçamentárias na época. Então, é isso, Edmar, que eu aconselho para você. Usar os dados da PNAD contínua e continuar e reivindicar que a PNAD, a amostra seja ampliada de forma a atender ao nível municipal. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigado. Senhora Cristiane Lamarão, subsecretária de Assistência Social do Governo do Estado. A senhora se dispõe de 3 minutos. Bom dia a todos. É um prazer para nós estar aqui. O censo é extremamente importante. E eu tinha feito uma pergunta por escrito, mas eu vou falar, né? Porque aí, de repente, é uma dúvida de outras pessoas. Um aumento significativo da população em situação de rua, nós gostaríamos de saber se vai ter algum tipo de inserção dessa pesquisa, desse segmento populacional. Porque nós, o desenvolvimento social do Estado, estamos sendo muito demandados, até por essa casa, né, de censo, de estimativa, e a gente gostaria de saber se haveria alguma possibilidade de inserção desses dados, desse segmento populacional. Bom dia, senhora Cristiane. Eu acho muito oportuna a sua pergunta, porque é uma oportunidade de estar esclarecendo essa questão para todo mundo, né, como você colocou. O censo, houve uma decisão judicial, né, no sentido de incluir a população de rua no censo, porém essa decisão judicial ela acabou não levando em consideração alguns aspectos metodológicos importantes da operação, que foram apresentados aqui para vocês. E até é excelente essa pergunta, porque vocês vão poder, agora que vocês viram a apresentação, vocês vão poder entender como é difícil fazer a contagem da população de rua. Porque como vocês puderam ver,
o IBGE investiga, tem comunidade de investigação de domicílios e pessoas que moram nos domicílios, moradores nos domicílios. Então, há uma dificuldade, quase uma incompatibilidade dessa metodologia com a contagem da população de rua. A metodologia teria que ser aprimorada a fim de atender a essa necessidade. Porém, uma mudança metodológica, principalmente dessa grandeza, eu acho complicado ela ser executada há tão pouco tempo da operação, porque o censo ele demora 10 anos para ser planejado. Então, nesses 10 anos, como eu falei, você tem uma série de reuniões, audiências públicas, debates com especialistas, com representantes da sociedade civil. Então, precisamos de tempo para implementar essa metodologia. Para você ter uma ideia, no México, no INEG, que é o Instituto de Estatística e Geografia do México, eles fazem essa pesquisa. Porém, como ela é feita? Ela é feita em um dia. Todos os recenseadores saem a campo em um dia para contar essa população. Por quê? Assim eles garantem que nenhum morador de rua vai ser contado 2 vezes ou vai ser omitido. E aqui, como nós temos 3 meses de coleta, eu não tenho com a metodologia atual como te dar essa garantia, entendeu? Uma coisa que o IBGE preza muito é pela metodologia, como foi mencionado, de padrão internacional. Então, não é algo impossível de ser feito, porém, pelo tempo curto, minha opinião pessoal, acho um tanto inviável. Certo? Obrigado. Bom, gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém? Vamos lá, é a hora. Bom, já que não tem ninguém mais para perguntar, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Essa manhã de suma importância, onde podemos aqui todos nós ter mais informações sobre o que é o IBGE. Assim, instituto esse que não fica nenhuma dúvida que não é um instituto que gera despesa, eu vejo como um investimento. Não tem como ver de outra forma, até porque não tem como a gente planejar nada sem ter informação. Uma pena a gente ainda ver tanto a prefeitura trabalhando sem ter um planejamento, tanto o executivo dessa forma trabalhando. Além de gerar temporariamente no estado do Rio de Janeiro, como foi dito aqui, quase 18 mil vagas, né? Dentro de uma recessão tão grande que nós estamos de emprego dentro do nosso estado, dentro do Brasil, enfim. Então, sendo assim, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Estamos chegando ao término da nossa manhã e declaro aqui está encerrada a nossa sessão. Ok? Muito obrigado, gente.